O governo Lula recuou após o que eu considero a maior crise política enfrentada em seu governo. O impacto foi desastroso. A falsa notícia que o PIX seria taxado, e outro ponto que eu trago aqui nesse vídeo, ficou impossível de ser rebatida, e o dano seria continuado caso o governo não recuasse. O recuo foi bom? Foi péssimo, porque parece que o mentiroso estava falando verdade. E se não recuasse? Seria péssimo também, porque o tsunami do medo precisava ser freado. Esse recuo, porém, é perigoso, porque pode sinalizar que brasileiros informalizados estão oficialmente desonerados de cobrança de impostos, enquanto os formais assumem a carga tributária. É certo isso? Vamos conversar sério sobre? Para começar, há trabalhadores autônomos de todas as classes, ok? Tenha isso em mente sempre. E precisa decidir, ou defende publicamente a omissão de rendimentos para fugir da tributação de renda, ou critica a má qualidade de serviços públicos. Os dois, gente, logicamente não dá, ok? Outra coisa, se você foi um que se levantou contra a possibilidade de regularização junto ao fisco, não pode reclamar sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É o mesmo de se incomodar com um som alto e pedir para aumentar o volume. Então, quer reclamar? Pode, mas seja coerente para a gente avançar nesse diálogo necessário, ok? Ou você reclama que o governo quer taxar os pobres, ou reclama da série de medidas do Lula para reduzir impostos para os mais pobres, como, por exemplo, isentar imposto dos itens da cesta básica e do gás de cozinha, né? Tá difícil, gente, discutir com quem reclama de arroz com passas e quer obrigar as pessoas a colocarem passas no arroz, tá? Bom, o erro do governo, a meu ver, foi não ter colocado Lula para falar em rede nacional imediatamente. Deram espaço e tempo para que a extrema-direita visse uma brecha e começasse a disseminar mentiras e gerar pânico na população. Vamos combinar também, tá? Normativa da Receita Federal em relação a dados e informações enviadas por entidades e instituições financeiras de pagamento para fins de monitoramento de lavagem de dinheiro e golpes não é algo simples, gente. Tá? Para eu entender, eu li a normativa da Receita e reli, porque não está em uma linguagem fácil para mim, tá? Eu fiquei triste não somente pelo recuo que eu achei necessário e muito perigoso, tá? E fiquei triste também pela falta da estratégia do governo para entregar uma notícia dessas e pela realidade e falta de informação que vive o trabalhador autônomo. As movimentações desses trabalhadores já são fiscalizadas acima de R$2.000, o que significa que um trabalhador informal que ultrapasse o teto de quase R$30.000 por ano é candidato a cair sim na malha fina, já que os bancos avisam sim movimentações desse valor para a Receita. Então, nesse sentido, não se sustenta essa ideia de que depois desse babado de PIX, as pessoas não podem mais sonegar imposto, porque nunca pôde, gente, tá? E há um terrorismo hoje feito em relação à CLT. Ou seja, há uma disseminação de preconceito com quem trabalha com carteira assinada e tem direito à licença maternidade, auxílio-doença, aposentadoria e coisa e tal, como se tudo isso fosse algo ruim. Então, se você quiser adquirir um patrimônio, gente, você precisa declarar e comprovar sua renda, tá? Todas as pessoas que possuem um trabalho formalizado e uma renda declarada têm uma movimentação financeira acompanhada pela Receita Federal. E os trabalhadores informais também, né? Como eu já disse aqui. Algumas pessoas entenderam que não haveria imposto no PIX, mas uma dúvida legítima persistiu. Qual foi o objetivo da normativa? O escrito é que vamos, com essa normativa, pedir para que todas as instituições de pagamento, que inclui não somente bancos tradicionais, mas também bancos digitais, que nem bancos são, bom, eles informem para a Receita Federal movimentações acima de 5.000 para cruzar informações, inclusive se forem feitas via PIX. Não tem como a gente esmiuçar cada movimentação, como mentiu o Nicolas, porque isso seria ilegal, segundo as nossas regras, tá? Mas sim, movimentação acima de 5.000 via PIX poderia ser sinalizada com a normativa. O interesse era pegar a manicure, o porteiro, o eletricista, o motorista de aplicativo? Não, né? Se quiser fazer isso, inclusive já dá para fazer. O fato é que há pessoas que recebem muito dinheiro, gente, ilicitamente, e fazem esses dinheiros passarem por instituições de pagamento via PIX. Isso não é rastreado. O governo queria ter acesso a movimentações estranhas. Tome essa verdade. Ao se derrubar essa normativa, a gente vai continuar facilitando que crimes como esses, crimes organizados, aconteçam em larga medida. Vamos supor que alguém fature muito com uma venda ilegal de algum produto, né? Ninguém que vai fazer uma compra, uma venda com uma pessoa dessa, paga de uma forma que possa ser rastreado, vocês concordam? Geralmente paga-se dinheiro de papel. Quando se tem malas de dinheiro para lá, para cá, a gente já pode desconfiar, né? Que coisa boa não está rolando, porque querem esconder algo, né?
esse dinheiro não pode ser usado para comprar um imóvel, por exemplo, porque esse patrimônio será declarado no imposto de renda e você sempre tem que explicar a origem do seu dinheiro para a Receita. Assim funciona. Daí a pessoa que precisa lavar esse dinheiro, que tem uma origem suja, usa de muitos artifícios para fingir que o recebeu de forma legal. Ela pode abrir um negócio, por exemplo, um posto de gasolina, um restaurante ou uma loja de chocolate e falar que o dinheiro veio daquele serviço ofertado. Aí depois sair depositando em algum banco e mandar via Pix para quem quiser, inclusive para fora do Brasil. Essa transação aí não é monitorada. A normativa caiu, o governo recuou e a festa vai seguir. O seu José respirou aliviado, sem entender muita coisa. Mas gente criminosa barra pesada soltou fogos, entendendo bem do que se livrou. Mais uma vez você pega lavando dinheiro e mandando, né, para quem quisesse via Pix. Bom, e a dúvida que persistia era exatamente em cima dessa compreensão. Se querem pegar bandido grande, desde quando essa gente movimenta 5 mil reais, tá? Golpistas, gente, trabalham também simulando conta fantasma, tá? E mandando pix de 5, 10, 15, 20 mil para muita gente. Isso feito várias vezes, pode chegar a milhares e milhões de reais. Há um motivo de colocar esse valor baixo de 5 mil reais. Mas vai explicar isso, né, para geral. Eu nem me atrevi, porque achei, como eu já disse, que era caso Lula vir em rede nacional, tá? A pessoa que está trabalhando de forma precarizada ficou com medo de que suas movimentações de Pix fossem avisadas para a Receita, coisa que já acontece, diga-se de passagem, tá? Para valor acima de 2 mil reais, cujas movimentações são feitas com cartões de crédito e depósitos. Mas ninguém estava se importando com isso, porque sequer sabia, tá? Daí que geral que recebe e paga no Pix sem declarar de onde vem o dinheiro, digo, trabalhadores informais, por exemplo, né, um eletricista, um marceneiro, manicure e por aí vai, bom, essa galera entrou em desespero com esse tsunami de mentiras e esse terror que tacaram. Na verdade, quem não declara está sonegando imposto. E outra verdade é que Lula quer isentar quem ganha até 5 mil reais de pagar imposto. Vale reforçar isso, tá? Mas quem não declara mesmo, tendo que declarar, e muita gente não faz isso por mal, é muitas das vezes uma mão de obra precarizada, mal paga e que foi a principal refém desse terrorismo econômico e desse pânico moral gerado por tanta notícia atravessada e mentirosa. Esse medo de que a Receita poderia olhar para essas pessoas tem fundamento? Tem, total. Era esse o objetivo da normativa? Não. As pessoas não são obrigadas a confiar e não estão erradas em ficarem ressabiadas. Por isso, o governo recuou, porque essa brecha de interpretação existiu e seria perigoso, nessa altura do campeonato, tentar insistir na explicação de que focinho de porco não é tomada. Colocar isso na conta somente de propagação de fake news é, a meu ver, simplificar um episódio bem complexo e não admitir o que é urgente aceitar. Faltou didática, é necessário entender definitivamente que comunicar não se trata somente de falar, né? Comunicar é muito do que vai ser entendido sobre o que for falado e se antecipar, explicando de várias formas possíveis, utilizando diferentes metodologias, se necessário for, como era o caso. Em um país que tem gente falando que a gente vive em uma ditadura de esquerda, em um mundo que Trump e Milley são presidentes, cara, como deixaram isso passar, né? O governo apanhou de pessoas que ajudaram a elegê-lo por uma que considero falha gravíssima, né, de planejamento na comunicação. O recuo foi bom? Não. Foi necessário? Sim. Havia outra saída? Não. Foi humilhante? Muito. Aprendeu que não pode ser assim? Olha, eu espero que sim. E por fim, eu espero sinceramente que quem mentiu pague por isso, porque calúnia é crime. A verdade é que o governo Lula aumentou o salário acima da inflação, zerou o imposto da cesta básica e vai devolver o imposto do gás de cozinha e da conta de energia. Temos imposto para carne zerado, que vai começar a valer em 2026. E vai sim, gente, taxar as compras em sites internacionais. Pauta essa defendida pela direita, né, com afinco. E importante também lembrar que os mesmos parlamentares que reclamaram desse projeto votaram a favor dele. Lula também quer a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais, mas falta o legislativo chegar junto. E mais uma, todo mundo que movimenta mais de 2 mil reais já é fiscalizado há anos. Portanto, fiquem com essas verdades, ok? Eu sou Élica Takimoto, professora de Física licenciada do Cefet, escritora, deputada estadual, presidente da Comissão da Ciência e da Tecnologia na LERJ. E eu convido você a conhecer melhor